Olá, meu nome é Leomar Wainé Xerente. Xerente é nome do meu povo. O povo xerente vive no estado de Tocantins. Eu sou estudante de Direito pela Universidade Federal de Goiás. Eu estou na etapa final do meu curso. Estou estudando muito para me terminar o curso no meio do ano desse ano. E estou aqui para falar um pouco da questão indígena, falar um pouco da nossa cultura e, mesmo tempo, também pedir o apoio, a contribuições de vocês para me estar ajudando nessa final da minha formação do meu curso. A escolha do meu curso de Direito foi justamente pensando em defender a nossa causa, nosso direito, a nosso território, a nosso modo de organização social na aldeia e a nossa modo de viver. A nossa cultura ela é muito importante na nossa comunidade. E por isso que nós defendemos muito a nossa cultura, a nossa organização, a nossa identidade cultural, que tudo dependa da terra. A terra, ela é tudo para nós, é a mãe terra. A gente defende muito a nosso território, a gente preserva o nosso meio ambiente, porque a terra é a mãe de todos, da humanidade. E atualmente nós, estudantes indígenas, enfrentamos a maior dificuldade nas universidades, porque a nossa convivência, o nosso modo de viver na aldeia é totalmente diferente. A nossa língua materna, ela é usada no nosso dia a dia na aldeia. E quando a gente sai da nossa comunidade, quando a gente sai da nossa aldeia para estudar na faculdade, estudar algum curso fora da nossa aldeia, a gente começa a enfrentar a dificuldade muito grande com a questão de choque cultural, né? Porque dentro da cidade as coisas é muito diferente do que na aldeia. Eu sempre defendo esta questão porque eu sei muito bem quanto é difícil a gente enfrentar essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Vem a dificuldade na faculdade, questão de financeira. Isso falta bastante porque nossos pais não têm condição de manter a gente na universidade. A gente tem que lutar muito. As bolsas que a gente recebe pela universidade ou mesmo pelo governo, hoje em dia a gente está com a corte das bolsas, né? Então tudo isso está em a maior dificuldade para a gente se manter na universidade. E a vida que nós vivemos hoje, ela é muito difícil. Hoje em dia tudo depende de dinheiro, né? Sem dinheiro ninguém não passa bem, ninguém não vive bem na cidade. Na aldeia é diferente, né? Na aldeia a gente vive com a nossa família, nossa comunidade. A nossa território ela é demarcado. Então a convivência na aldeia é diferente. E quando a gente sai para a universidade, a gente encontra essas consequências, né? E aí vem a questão de, não somente da dificuldade da questão financeira, também vem a questão de preconceito, vem discriminação
contra indígena, a gente enfrenta na universidade também. Então, estudar a faculdade é um desafio muito grande. Eu atualmente, eu já estou no último período do meu curso e tenho certeza que vou vencer esse objetivo, esse desafio. Não somente para mim, mas para o meu povo. Essa vai ser uma questão muito vitoriosa para os povos indígenas, porque nós precisamos muito de advogado indígena. Hoje no Brasil nós vemos pouquíssimo advogado e nós precisamos de mais advogado para estar defendendo a nossa identidade cultural, o nosso direito. A lei, né? A Constituição Federal de 1988 garante o direito dos povos indígenas no seu artigo 231 e 232, hoje em dia não está sendo respeitada pelo poder público, pelos governantes. Apenas está no papel, mas em prática não está sendo respeitada. Mas nós indígenas, a gente defende muito essa Constituição e esta artigo que defende o direito dos povos indígenas. E eu estou aqui para pedir o apoio e a ajuda de vocês que são defensores da causa indígena, que vê o modos de viver dos povos indígenas diferentes. E com o atual cenário político nós estamos, sim, passando por um momento difícil. Então, eu estou aqui para falar um pouco da minha trajetória, da minha vida acadêmica. Hoje eu estou aqui na aldeia. Com essa pandemia, tive que voltar para a aldeia aqui. Eu estou aqui estudando daqui mesmo a hora remota para Goiânia, UFG. E com dificuldade, né? Porque para a gente estudar a hora remota é difícil também para nós. É muito difícil para os indígenas, para os estudantes indígenas que estão enfrentando esse desafio com essa pandemia. Porque nós não somos preparados para isso. A tecnologia que hoje a gente tem também na aldeia, a gente é obrigado a instalar, a colocar, né, a tecnologia para a gente estar estudando, para a gente não estar... para a gente não deixar de se formar. Eu estou fazendo isso, mas tudo tem seu custo. Para mim ter a internet, a tecnologia na aldeia, tem custo todo mês. Eu tenho que pagar R$280 por mês. E é difícil, sem apoio, né? Mas tenho certeza que eu vou vencer este desafio, eu vou vencer esta batalha. Porque o povo xerete é um povo muito guerreiro e nós somos um povo muito inteligente também. Apesar de ter essa dificuldade com a questão da língua, como eu já expliquei agora no início desse vídeo, nós somos o povo, a nossa língua é materna. Tudo que nós falamos na nossa linguagem, a gente traduz também para a língua portuguesa. Quando a gente vai para cidade estudar, na escola, e também ir para a universidade, a gente tem que aprender a falar a língua portuguesa, porque isso nos obriga, né? Porque é aí que nós vamos começar, é aí que começamos a entender a questão do mundo que nós vivemos hoje. Mas essa é a
história, essa minha vida atualmente. Eu estou aqui na minha aldeia, juntamente com o meu povo. Não foi nada fácil com essa pandemia que até hoje em dia ainda, né? Nós infelizmente perdemos muitos parentes pelo Covid-19. Infelizmente a nossa aldeia também foi atingida por isso. Mas nós estamos aqui na luta, a gente está se organizando, né? Resistindo, porque a nossa luta não pode parar. Então eu peço esse apoio de vocês, essa contribuição de vocês para a minha etapa final do meu curso, para vocês me ajudar para mim terminar o curso e se tornar um advogado gerente para estar defendendo a nossa território, a nossa humanidade, e tudo isso para mim é muito importante. Então, meu muito obrigado, agradeço você que vai assistir esse vídeo, agradeço por este momento de oportunidade, e que todos fiquem, né, com o nosso Aptocasauré, que é o nosso Deus que nos protege, que nos protege desse mundo que nós estamos vivendo, nesses momentos piores, né? Tenho certeza que nós vamos vencer esta batalha. Nós vamos vencer e sair dessa. E é isso que eu queria falar um pouco com vocês. Meu muito obrigado. Tenharete. Tenharete é obrigado em português. Tenharete. Obrigado.